Toda grande jornada empresarial começa com um sonho. O sonho da autonomia, de construir algo seu, de ter a liberdade. Mas para muitos, o tempo passa e a realidade se impõe de forma cruel. O sonho da liberdade se transforma em uma prisão dourada. Hoje quero te contar a história do Carlos. O Carlos pode ser o dono de uma pequena indústria, de uma rede de varejo ou de uma farmácia bem movimentada. Aos olhos de todos, ele era a imagem do sucesso. A empresa crescia, o faturamento era bom, ele tinha uma equipe engajada. Mas o que ninguém via era o custo dessa imagem. O Carlos não tinha uma vida, ele era o primeiro a chegar e o último a sair, todos os dias. Ele era o funcionário mais dedicado e, ironicamente, o mais mal pago de toda a empresa. O estresse era o seu companheiro constante. As noites eram mal dormidas, pensando nas contas a pagar. O tempo com a família era raro e, quando acontecia, sua mente estava em outro lugar. A paixão que o fez começar estava sendo sufocada pela exaustão. Ele havia construído um reino, mas no processo se tornou seu prisioneiro mais solitário. Essa não é uma história sobre fracasso, é uma história sobre um tipo perigoso de sucesso que cobra um preço muito alto. É a história de como Carlos parou de lutar contra inimigos que ele não conseguia ver e encontrou o mapa para comprar o seu bem mais valioso de volta, a sua liberdade. E esse mapa, como ele descobriu, estava o tempo todo escondido dentro dos números da sua própria empresa. A jornada de transformação de Carlos começou em um ponto de ruptura, numa terça-feira qualquer, após apagar dezenas de incêndios e perceber que mal tinha visto seus filhos naquela semana. Ele se deu conta de que o problema não era a falta de esforço. Ele trabalhava mais do que qualquer um. O problema era que todo aquele esforço gerava movimento, mas não um progresso real para a sua vida. Ele tratava os sintomas todos os dias. O caixa baixo, a reclamação de um cliente e o atraso de um fornecedor. Mas ele não fazia ideia de qual era a verdadeira doença que consumia sua empresa e sua energia. Foi nesse momento que ele buscou uma ajuda. E a primeira revelação foi chocante. O verdadeiro vilão da sua história não era a crise, não eram os impostos, nem mesmo os concorrentes. O inimigo oculto, o fantasma que assombrava sua noite era um só: a falta de clareza. Ele estava pilotando um avião em meio a uma tempestade, com um painel de controle completamente apagado. As decisões eram tomadas no escuro, baseadas em intuição e desespero. O primeiro passo da sua virada não foi uma planilha fria ou um relatório técnico. Foi o que gostamos de chamar de diagnóstico da alma do negócio. Foi o momento de, pela primeira vez, acender uma luz potente sobre a operação e enxergar a máquina por dentro. Foi um processo de entender, de forma inquestionável, para onde cada real estava indo. E mais importante, de onde estava cada real do lucro ou prejuízo. Onde estava realmente vindo. Imagine a sensação do Carlos. Durante anos, ele olhava para a sua empresa e via uma massa cinzenta e complexa de problemas. De repente, com o diagnóstico em mãos, essa massa desformou, ganhou contornos, cores e caminhos. Ele viu sua empresa traduzida em indicadores e gráficos que contavam uma história clara. Foi como receber um mapa, e a maior surpresa foi descobrir que esse mapa não mostrava apenas onde estavam os perigos, mas também onde estava o tesouro. Ele descobriu que tinha produtos e serviços com uma lucratividade espetacular, mas que eram completamente negligenciados pelo marketing e pela equipe de vendas. Eram verdadeiras minas de ouro dentro de uma empresa que nunca havia percebido. Por outro lado, o mapa também revelou os ralos, processos ineficientes que consumiam horas de trabalho, clientes que davam mais prejuízos do que lucro e, principalmente, produtos que ele tinha orgulho de vender em volume, mas que, na verdade, sabotavam sua margem e sugavam seus recursos. Essa clareza trouxe uma mudança de mentalidade imediata e profunda para Carlos. A ansiedade paralisante de será que vai ter dinheiro para pagar as folhas semana que vem foi sendo substituída pela segurança de um fluxo de caixa projetado, que lhe permitia antecipar os vales e os picos. Ele parou de ser um refém do presente e passou a ser o arquiteto do futuro do seu negócio. Não era mágica, era método.
A clareza dos números não eram apenas informações, era poder. O poder de tomar decisões difíceis, como descontinuar um produto ou demitir um cliente ruim, com a confiança de que estava fazendo a coisa certa. O medo do desconhecido, que o mantinha preso no ciclo de apagar incêndios, desapareceu. Com o mapa em mãos e a confiança renovada, a narrativa de Carlos mudou. Ele deixou de ser um operador sobrecarregado para se tornar o estrategista, o general do comando do seu exército. As ações que ele tomou a seguir não foram apenas ajustes técnicos, foram batalhas estratégicas que ele travou para reconquistar o seu negócio e a sua vida. A primeira batalha, a batalha da margem. Ele percebeu que o seu lucro era atacado todos os dias. Ele não fazia nada para defendê-lo. Isso mudou. Ele não apenas ajustou os preços, ele liderou a batalha pela margem, aprendendo a comunicar o valor do seu produto e a defender seu preço sem medo. Ele renegociou de forma dura com seus principais fornecedores, mostrando com números onde a parceria precisava ser mais equilibrada. E com um ato de coragem gerado pela clareza, ele eliminou do seu portfólio os produtos vilões que por anos haviam sabotado silenciosamente o seu resultado. A segunda batalha, a batalha pelo tempo. Essa foi a batalha mais importante. Carlos entendeu que para ter liberdade, a empresa precisa aprender a operar sem depender 100% dele. Ele focou em fortalecer seus 3 pilares. Primeiro pilar, pessoas. Ele investiu em treinar sua equipe, definiu metas claras e, principalmente, aprendeu a delegar de verdade, dando autonomia e cobrando responsabilidades. Segundo pilar, processo. Ele mapeou e otimizou as principais rotinas da empresa, criando um sistema que garantiam que coisas fossem feitas da maneira certa, independentemente de quem estivesse executando. A empresa ganhou um cérebro próprio. E terceiro pilar, produto. Ele direcionou todo o foco da empresa para o produto herói, os verdadeiros geradores de caixa de lucro. Lentamente, a transformação aconteceu. Carlos deixou de ser o músico mais esforçado e suado da banda para se tornar o maestro da orquestra, regendo o crescimento da sua empresa a partir de uma posição de controle e visão. Então, quais foram os resultados da jornada de Carlos? Sim, os números foram impressionantes. Em 18 meses, a lucratividade líquida da empresa aumentou 30%, mesmo sem um crescimento expressivo no faturamento. O caixa que antes vivia num limite, agora tinha uma reserva saudável que o deixava dormir em paz. A empresa se tornou mais forte, mais resiliente e, pela primeira vez, verdadeiramente lucrativa. Mas o roteiro dessa história não termina nos números. A maior vitória não estava na planilha, mas na vida do Carlos. Ele comprou sua liberdade. Ele voltou a jantar com sua família todas as noites. Ele pôde assistir ao jogo de futebol do filho numa tarde de quarta-feira sem sentir culpa. Ele tirou as primeiras férias de verdade em 5 anos. Férias onde ele conseguiu desligar o celular e confiar que sua equipe e seus processos dariam conta do recado. E o mais incrível, ele descobriu a paixão pelo negócio. Livre da tirania da operação diária, ele passou a ter tempo para fazer o que só ele, como dono, poderia fazer. Pensar no futuro, criar novos produtos, explorar novos mercados. Ele voltou a trabalhar na empresa como estratégia e não apenas para a empresa, como seu funcionário mais sobrecarregado. A moral da história de Carlos é profunda. A verdadeira medida do sucesso de um negócio não é apenas quanto ele fatura ou o tamanho da sua equipe. É a qualidade de vida, a paz de espírito e a liberdade que ele proporciona ao seu dono. O lucro não é o fim, é o meio. O fim é a realização daquele sonho original, o sonho que ele fez você começar tudo isso. A história do Carlos não é um conto de fadas, era o resultado de um método aplicado com disciplina e coragem. Ela é a prova de que é possível sim mudar o rumo de um negócio e de uma vida. E ela não precisa ser uma exceção, ela pode ser o seu próximo capítulo. Se a reflexão que tivemos hoje te ajudou a enxergar sua empresa com mais clareza, seu primeiro passo é se inscrever no canal e deixar o seu gostei,
para fortalecermos juntos a gestão do seu negócio. E para você, empresário, que sente que o momento de transformar essa reflexão em resultados reais mensuráveis, preparamos o próximo passo. Aqui na descrição você encontrará um link especial para dar continuidade à construção de um negócio que te proporcione mais lucro, controle e liberdade. Agora quero te ouvir. Comente aqui embaixo qual foi a principal reflexão que este vídeo gerou para sua gestão. Gosto de ler e aprender com todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.